Eu quero contar que o presidente Lula sancionou com vetos o programa de renegociação de dívida dos estados. André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre essa sanção. Conta aí o que disse ele, ô Anelli. Pois é, Evandro, o ministro Fernando Haddad acabou enfatizando que o acordo de renegociação de dívida com os estados foi firmado principalmente com governadores que são da oposição ao presidente Lula, mas que mesmo assim não houve nenhum tipo de interferência por parte do presidente Lula, que, por outro lado, nas palavras de Haddad, acabou não observando os partidos dos governadores e sancionou essa renegociação das dívidas que foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira. A gente relembra que essa renegociação das dívidas acaba gerando descontos nas multas e também nos encargos e ainda proporciona um parcelamento de até 30 anos. Os estados, eles devem acabar aderindo ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, até o dia 31 de dezembro de 2025. E essa iniciativa acaba criando também uma equalização federativa para os estados que estão com as contas em dia junto à União. E foi nessa ocasião, então, logo depois da sanção e posterior publicação no Diário Oficial da União, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou a respeito da reação dos governadores, muitos deles que são da oposição ao governo Lula. Governadores que se reuniram comigo, os 5 são de oposição aberta ao presidente da República. E o projeto que foi aprovado pelo Congresso é muito além do que eles me pediram nas reuniões que fizeram comigo. Então, faz parte da vida política criticar, mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível um ato do presidente da República tão republicano quanto o que foi tomado. O presidente deixou de lado todas as divergências e os comentários sobejamente conhecidos por vocês, dos governadores em relação ao governo federal, e colocou o país em primeiro lugar, a federação em primeiro lugar. A dívida dos estados com a União ultrapassa os 700 bilhões de reais e os principais estados devedores, pelo menos nesse momento, são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Portanto, com essa adesão, a expectativa é que em até 30 anos, por conta da necessidade, da possibilidade de parcelamento por parte das unidades federativas, essas dívidas sejam sanadas junto à União. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Ô, Gani, o que você achou da fala do ministro? Olha, os governadores têm que se surpreender com a maneira como o presidente da República lidou com esse tema. Não, o veto foi correto, né? Poderia prejudicar ainda mais o resultado fiscal do governo. Agora, que fique uma lição daqui para frente. Ou a gente rediscute o Pacto Federativo, porque eu também entendo que muitos desses estados são muito mais doadores de recursos do que tomadores. No entanto, a regra é essa que está aí. E eles se endividaram mais que todo mundo. Ou então a gente rediscute esse pacto federativo, Evandro, ou não dá mais para ter esse tipo de situação de perdão de dívidas, porque a sinalização é muito ruim e no final das contas tem essa ideia, o governo federal que vai pagar. Não é o governo federal que vai pagar, quem paga é a gente. Sim. Né? Porque agora essas novas dívidas, aliás, as dívidas passadas, e diante de algumas condições especiais, são pagas com a variação da inflação, não tem nem juros, é simplesmente recomposição da inflação. Só que quando a gente empresta dinheiro para o governo, é inflação mais 7,5%. Sim. Essa diferença é a gente que está pagando, né? E pagando a ineficiência lá de trás. Então isso não pode continuar. Ô Fábio Piperno, você acha que de alguma forma esses programas também, eles trazem uma solução inicial, mas eles não garantem que os estados consigam administrar as suas contas a longo prazo, ou seja, lá na frente sempre há uma expectativa de que serão necessários novos pactos, novos programas de renegociação de dívida? Bom, eu sempre tenho essa suspeita. De qualquer forma, o que foi feito agora, eu acho que é um importante alívio para todos os estados, principalmente para os grandes devedores. Olha o tempo há quanto tempo Minas Gerais, por exemplo, tenta renegociar isso aí. Há quanto tempo o Estado de Minas Gerais esgrime com a União para buscar uma solução em relação... Vejam,
Olha, no começo do segundo governo FHC, vocês se lembram do choque entre ele e o governador Itamar Franco? O então governador Itamar Franco, em janeiro de 99, decretou lá uma moratória. Aquilo causou um tsunami na economia à época. O primeiro decreto dele foi. Primeiro decreto dele, muito bem lembrado pelo Segré. Então, isso historicamente é muito complicado. Agora, é pelo menos mais, digamos, republicano que isso aconteça de uma forma bastante civilizada. Aliás, não custa lembrar aqui que todos os governadores já foram convocados pelo presidente da República e fizeram pedidos aí de obras, de verbas e tal. O governador Tarcísio, inclusive, saiu rindo e falou: o maior cheque foi o meu, 10 bilhões e tanto aí, liberados pelo governo federal e BNDES para obras importantes. Trem intercidades, o túnel lá, Santos-Guarujá. Agora, é importante, sim, que a partir de agora, a partir desse alívio, todo mundo tome jeito. Fala, Gani. Exatamente, mas essa é a minha preocupação, Piperno, porque assim, deu alívio agora, e qual é a garantia que vão tomar jeito se deram um alívio? Quer dizer, pode se endividar à vontade, pode ter responsabilidade fiscal, porque no final das contas o Estado, o governo federal acaba salvando. E veja, você citou exemplo de Minas, teve exemplo de São Paulo também. Né, do Mário Covas, né, renegociação de dívida e, de novo, renegociação de dívida. Então, portanto, a gente vai ter uma outra renegociação de dívida no futuro. E quando é que vai acabar isso? Porque, no final das contas, é o meu dinheiro que está lá. Eu quero responsabilidade com o meu dinheiro. Como é que você analisa, Segré? Vai acabar quando sai o projeto Segré de responsabilidade fiscal. Nos Estados Unidos, como que é esse projeto? Federal. Entrou presidente, governador, o prefeito, não pode sair do seu mandato com uma dívida maior a que ele tinha quando assumiu. É a melhor forma. Porque eu tenho suspeita de que essa negociação pode ser inconstitucional. E o Alan mencionou o motivo. Quando o Estado tem uma dívida a pagar para a federação, ele vai ter um ajuste de inflação. Não tem multa e não tem juros. Mas o governo federal tem déficit fiscal. Mesmo pouco maquiado, é déficit fiscal. E mesmo que coloquem coisas fora do déficit fiscal, aumenta a dívida. Eu estou também com o Alan. Observemos daqui para frente o nominal, porque o fiscal é desenho puro. Quando a gente tem um aumento da dívida, aumenta a dívida de todos nós. Quando nasce um brasileiro agora, ele nasce devendo 33 mil reais. Nasceu meu sobrinho outro dia, já falei para ele, você está devendo 33 mil reais. Você não entende, mas está devendo, tem que pagar. Isso tem a ver com uma administração do recurso público. E curioso, Evandro, que para os estados cumprirem, mesmo com um ajuste de pai para filho, só com ajuste de inflação, eles vão ter que ter o que o governo federal não tem, superávit fiscal. Senão, como ele vai pagar? O desenrola. Um monte, 16 bilhões para que as famílias possam ter de novo a possibilidade de comprar. Estamos com um endividamento familiar hoje maior do que tínhamos antes desse ano. A inadimplência diminuiu. Mas tem 78% de gente que está com dívida. Hoje, inclusive, reportagem do Estadão que aqui no estado de São Paulo, em 2024, o número de famílias, o número de pessoas inadimplentes foi reduzido em 124 mil pessoas. Tá, aí nós temos que clarificar. Inadimplência quando não paga, morosidade quando está atrasado com a dívida. O desenrola era, não consigo pagar. Se tem uma morosidade contínua, passa a ser inadimplência. Mas voltando com essa questão, se os estados tiverem a obrigação, da mesma forma a prefeitura, o governo federal, o Brasil seria totalmente diferente em 10 anos, não mais do que 10, porque você vai diminuindo a dívida. Diminuindo a dívida, diminui a quantidade de juros que qualquer governo federal, estadual ou municipal teria que pagar. E isso evita qualquer risco dia de amanhã, mas deveria ser incluso na lei de responsabilidade fiscal. Seria uma enorme vantagem para todos os brasileiros.